Antes de mais nada, um aviso. Esse vídeo deve e provavelmente terá palavrões. Então, se você está habituado com o meu tipo de comentário mais tranquilo, mais analítico, mais comentarista, eu vou avisar logo para você que esse vídeo não vai ser bem para esse perfil. Hoje eu tô fazendo um vídeo como um torcedor, tá? Não torcedor do Atlético, não, porque hoje o vídeo não é sobre o meu dragão. Hoje o vídeo tem um pouco de história, tá? E vocês vão entender bem o motivo da minha frustração e o motivo de possivelmente eu xingar alguns palavrões aqui, tá? Eu tenho 37 anos, vou fazer 38 anos, tá? Apesar dessa carinha de novinho, que alguns dizem que tem carinha de novinho, tá? Eu deixo isso por eles. Eu vivi muita coisa no futebol, tá? Eu cresci acompanhando alguns times que não são o Dragão. Minha família não acompanhava tanto o Atlético, então eu acompanhava times do eixo, como o São Paulo, né? Como o Flamengo, coisas assim, Corinthians. Mas naquela época eu não me ligava tanto em uma bandeira, em um escudo, em um time específico. Minha mãe era torcedora do São Paulo. Meu pai era um torcedor do Corinthians enrustido. Ele não costumava falar pra todo mundo o time dele, mas a gente sabia que ele torcia pro Corinthians. Mas tinha uma coisa que unia todo mundo, tá? Uma coisa que realmente fazia diferença na nossa vida com relação ao futebol e principalmente ao esporte em geral, tá? Que era a seleção brasileira. Não só de futebol, mas de vôlei, de handball, né, tal. Mas eu vou falar especificamente da seleção brasileira de futebol. Eu acompanhei, galera, isso eu tenho de memória, tá? Acompanhei a seleção brasileira nos anos de 94, 98, 2002, 2006, 2010, 14, 18 e 22. Esses são os que eu tenho memória, tá? Os ciclos que eu acompanhei. E naquela época, galera, vamos começar por 94. Havia um sentimento de importância, um sentimento de posse da seleção brasileira para com o povo, tá? A seleção brasileira sempre foi sempre foi algo do povo, tá? Era algo que a população brasileira tinha como um patrimônio da população, tá? Se tudo no Brasil der errado, se todas essas coisas no Brasil são ruins, política, qualidade de vida, sabe, o dia a dia do brasileiro que é sofrido, salário baixo, sabe, sofrimento de coletivo todo dia e tudo mais, o brasileiro, sempre que tinha a seleção brasileira pra jogar, ele tinha um sentimento diferenciado. Era como se tudo parasse, nada mais importasse, apenas torcer pela camisa amarelinha do Brasil. Pelo menos é o que eu vivi desde 94 pra frente. E e principalmente, tá? Mais do que isso, eu vou por um sentimento um pouco mais particular, tá? Eu tinha um momento especial com os meus pais sempre que eu assistia a seleção. Meu pai, alguns dos meus amigos que acompanham os vídeos aqui conheceram Felipe de Jesus Correia, um turrão militar, turrão e tal. Parava pra assistir a seleção brasileira e a gente assistia juntos. E por mais que ele ficasse puto, nervoso e falasse um milhão de coisas, era um dos momentos mais divertidos da minha vida naquele momento. Na Copa de 94 eu acompanhei a final junto com amigos, o Daniel, que inclusive é um grande amigo, também acompanha aqui o canal, Daniel e sua irmã Daniele, estavam comigo lá no Aruna 3, aqui em Goiânia, bairro aqui de Goiânia, a gente assistindo a final junto com os meus pais, e foi uma coisa assim emblemática, lendária. O Daniel, inclusive esse meu amigo, tem ótimas memórias, mais do que eu, ele lembra melhor do que eu, mas eu tenho um sentimento de carinho, de amor, de prazer de acompanhar aquilo, um prazer familiar, um prazer fraternal de acompanhar aquilo como um parente, sabe? Como você acompanha alguém que você ama. Veio 98, o ciclo de 98 não foi um ciclo exatamente ruim, mas a gente teve uma final bem específica, né? Bem curiosa, né? Que foi aquela situação do Ronaldo, que passou mal, e aí mesmo assim foi escalado. O Edmundo botando moral em todo mundo dentro do campo, mas não conseguindo fazer ninguém jogar. O Zagallo, técnico da seleção, né? E perdemos por 3 a 0 pra França, com o Zidane dando show, mas
o Brasil pelo menos ainda tinha aquele sentimento de superioridade no futebol. Aquele sentimento de que você veste aquela amarelinha e sente a honra, o prazer, a necessidade de vestir aquilo com raça, com determinação. Pelo menos é o que a gente via, né, naquela época. Veio o ciclo de 2002, um ciclo bem ruim, tá? Com derrotas emblemáticas, como aquele 2-0 para Honduras, que eu nunca vou engolir, tá? Se eu não me engano foi nesse ciclo, eu posso estar enganado, tá? Mas é uma derrota que eu nunca esqueci. Inclusive com bola debaixo das pernas do Roberto Carlos, enfim. E aí, veio 2002 com a família Filipão, com jogadores que já se destacavam lá fora, né? Muitos jogadores também aqui de dentro do futebol brasileiro e uma mescla de jogadores jovens com jogadores mais veteranos, com jogadores que estavam no auge e todos eles colocando o Brasil ali como o foco para poder, né, lutar por aquele título. O Ronaldo voltando de uma lesão gravíssima, ninguém colocando fé no Ronaldo. E aí ele é um dos, se não o melhor jogador da Copa. E a gente levanta o 5º caneco, levanta o pentacampeonato em 2002, que eu acompanhei com a minha família, que eu acompanhei com os meus pais, que o que eu comemorei naquela época foi um absurdo. Eu fui ao delírio, né, literalmente naquela época. Eu cheguei ao êxtase total do futebol com aquele título. E é uma memória muito afetiva que eu tenho por ver jogadores desejando vestir a camisa do Brasil, jogadores se entregando e principalmente a entrega de um jogador desacreditado, mas que tinha um futebol impecável e indubitável, que era o caso do Ronaldo Fenômeno, que se superou vindo de uma gravíssima lesão e carregou o time, junto com outras peças importantíssimas como Rivaldo, Ronaldinho Gaúcho, Roberto Carlos, Cafu, entre outros, ao nosso 5º título. Aí veio o ciclo de 2006, com algumas renovações, alguns jogadores despontando, como Robinho, Kaká, e viemos para uma quartas de final contra a Holanda, onde a gente perde, né, aliás, perdão, esse foi inclusive da França, né, desculpa. A gente perde para a França de 1-0, né, com o Zidane dando show naquele jogo, o time bem abaixo do que a gente esperava naquele jogo, um ciclo que foi vitorioso, foi um bom ciclo, mas foi principalmente lembrado pela bagunça que foi na realidade, né, com a seleção muito midiática, muito cheia de intromissões dentro dos treinos, e aí por fim deu no que deu. Mas ainda tinha um grande respeito pela seleção brasileira, tá? E havia uma renovação ali, né, com alguns times brasileiros despontando naquela época, como São Paulo sendo tricampeão, né? E entre outros, o Inter foi campeão mundial naquela época, né? Com Fernandão e Arley e companhia, em 2005, né? Então, havia um espírito muito positivo ali, né? O ciclo de 2010 foi melhor, na minha opinião, teve algumas oscilações também. Aí sim tivemos o despontar do Robinho e do Kaká, que eu acabei confundindo, né? Mas perdemos para a Holanda naquele jogo, onde o primeiro tempo nós dominamos, fizemos o gol com o Robinho, um lançamento do Felipe Melo, que no segundo tempo acabou desandando tudo. Fez um gol contra e ainda foi expulso, né? E aí perdemos por 2-1, mas ainda assim um jogo brigado, um jogo, sabe, jogo de Copa do Mundo, não foi uma coisa entregue, não foi nada assim que a gente podia dizer, foi uma vergonha, diferente de 2014. E aí eu já não tinha mais meu pai para assistir comigo. Em 2006 eu ainda tinha, em 2010 ele ainda estava vivo, mas não assistia mais comigo. Em 2014 meu pai já não estava comigo. E aí eu acabei assistindo aquele fatídico 7-1 na casa de um primo, a parte familiar que eu tinha ali vindo dos meus pais, né, que mora aqui em Goiânia. E a gente ria pra não chorar, eu particularmente, tá? Ria pra não chorar, vendo um primeiro tempo onde a gente levou 5-0 da Alemanha, dentro do Mineirão, onde a gente já tinha perdido em 50 para o Uruguai por 2-1, né? E aí a gente tem um momento para analisar. O que tá acontecendo com o Brasil? O que tá acontecendo com a seleção brasileira? Qual a importância da seleção brasileira para o futebol brasileiro? O que a CBF está fazendo com a seleção? O que está sendo feito para renovar esses jogadores que ali se encontram? Será que essa safra é tão ruim assim? Existe uma Neymar dependência
que despontava, né, a partir do ano de 2010 para frente, ele despontou muito, poderia ter sido até convocado para 2010, mas ainda era muito jovem, ele e o Ganso, né? E aí, em 2014, a gente dependia daquele jogador e ele foi contundido no jogo anterior. O clima ficou completamente hostil dentro da seleção e aí teve aquele fatídico 7-1. E assim, aquilo foi um chacoalhar na população brasileira, tá? Foi como se tivesse falecido um grande parente próximo nosso. Para muitos, foi como se a seleção tivesse acabado ali, tá? Para muitos, a seleção faleceu e não ressuscitou desde 2014. Só que viemos para a era Tite, nos ciclos de 2018 e 2022. O ciclo de 2018 começou uma bagunça, com o Dunga fazendo sua segunda passagem e não indo muito bem. Perdemos Copa América, perdemos muitos jogos nas eliminatórias e aí veio o Tite. O Tite, com campeão mundial pelo Corinthians, assume a seleção e resgata aquele ímpeto, aquele prazer de ver a seleção jogar, tá? O Brasil faz um ciclo esplêndido nas eliminatórias, chega para 2018 completamente confiante e favorito, como deveria ser, acaba perdendo para a Bélgica, que merecidamente venceu por usar as suas melhores armas, que eram o contra-ataque rápido, mas o Brasil jogou de igual para igual. E na minha opinião, o Brasil foi melhor do que a Bélgica naquele jogo, mas perdeu por 2-1. Coisas do futebol, tá? Natural, é coisa do futebol. O Brasil não jogou mal aquele jogo. O Brasil jogou muito bem. Só que a Bélgica foi lá e foi efetiva. Fez 2 gols, o Brasil fez um, perdeu um caminhão no segundo tempo. E aí perdemos, fomos eliminados nas quartas para a Bélgica. E aí, o Tite, pelo trabalho bem feito nesse primeiro ciclo, foi mantido para o segundo. E o segundo ciclo já foi um pouco mais oscilante, mas mesmo assim, nas eliminatórias, o Brasil sobrou. O Brasil não saiu do primeiro lugar das eliminatórias desde que o Tite conseguiu chegar naquela posição, né? Ficamos com 61 jogos que o Tite teve aí, né, sob o comando da gente. A gente teve 6 derrotas em 61 jogos. Se não me engano, foi até mais, tá? Eu acho que eu tô confundindo com o número de vitórias, mas depois a gente confirma. Isso não é importante. Dados hoje não são importantes, tá? Aí, o Brasil chega para 2022 e novamente confiante, novamente favorito. Só que a gente chega nas quartas de final contra uma Croácia completamente recuada, um time muito fechado e uma coisa esquisita aconteceu em campo. Parecia que o Brasil não estava afim do jogo. Vamos ser sinceros, o jogo contra a Croácia, os primeiros 90 minutos foram um saco de assistir. A Croácia pouco fez, o Brasil pouco fez, e aí a seleção foi amargando aquele 0-0. Chegou nas prorrogações, o Brasil faz um belo gol com o Neymar, que naquela Copa também fez uma bela Copa do Mundo, sim, tá? Sei que tem muito hater do Neymar aí, eu não sou hater, também não sou puxa-saco, tá? Mas eu sou aquele cara que isento a parcialidade aqui a gente fala imparcial, então pra mim, ele sim, era e ainda é o melhor jogador da seleção, ponto final. Tá? Ah, o Vini Júnior isso. Ah, o Rafinha aquilo. Cara, o Neymar ainda é melhor que os dois, tá? Fato. Isso é fato, não tem argumento, tá? Só que o Neymar vai decaindo, ele tá ficando cada vez mais velho, tá? E esses jogadores precisam chegar em um patamar de futebol para ultrapassar o nível que ele tem. Ainda não vejo isso, tá? Eu vejo o Vini bem próximo, muito próximo mesmo. O Vini Júnior é o jogador mais próximo para ultrapassar o nível que o Neymar tem de futebol. Mas esse futebol não está contribuindo porque o Neymar, infelizmente, é o único dessa seleção, tá? Em 2002 nós tínhamos Ronaldo, Ronaldinho, Rivaldo, Cafu, tínhamos o Kleberson, que fez uma finalíssima espetacular contra a Alemanha. Em 94 nós tínhamos Bebeto e Romário, 2 jogadores que juntos carregaram aquela seleção, mais um meio de campo muito, muito organizado, com Dunga ali no meio, né? Tínhamos atrás ali uma boa defesa também, e o goleiraço, né? Que no caso era o Tafarel. Então assim, a gente precisava de mais do que só um jogador para se destacar. O William não se destacou em 2018, os outros jogadores como Rafinha, Vini Júnior não se destacaram em 2022. E aí a gente termina o ciclo de 2022 sabendo há muito tempo, que o Tite não ficaria para continuar o ciclo, porque 8 anos praticamente, né, de trabalho.
E aí, o que acontece, cara? O que vai acontecer? Quem que a seleção vai contratar? Quem que vai ser o próximo técnico da seleção? Aí começa a pataquada, tá? Se lá em 2014 o Brasil faleceu, em 2023 a CBF enterrou a seleção, tá? Você esperar por um técnico gringo da Casa do Chapéu, da puta que lhe pariu, pra vir pra cá e falando que não vem, falando que é mídia, falando que é rumor, vai pra puta que lhe pariu. Não quer treinar o Brasil, não venha. Aí a CBF fica cozinhando essa história e não contrata ninguém, não decide como é que vai ser o ciclo. 2026 tá aí, meu amigo, tá? 2026 tá bem aí. E o brasileiro já perdeu o carinho, o sentimento de propriedade e de patrimônio que ele tinha com essa seleção. E a CBF cada vez mais caga em cima da seleção brasileira. Cada vez mais joga a seleção brasileira no lixo. Transforma a seleção numa coisa pequena. A seleção brasileira deveria ser a mais respeitada do planeta, tá? E antes de falar do jogo, só passando aqui uma questão bem importante, para não ficar parecendo que eu tô sendo arrogante, né, como brasileiro, ou estou sendo subestimando os outros. Parabéns ao Uruguai, que fez um belíssimo jogo, tá? Jogou com propriedade porque é comandado por um grande técnico chamado Bielsa, tá? O El Loco Bielsa, que de El Loco não tem nada, tá? É um grande técnico e vem fazendo um grande trabalho de renovação lá no Uruguai. E o Brasil, cadê a renovação? Cadê? Não vejo. Não vejo acontecer, eu só vejo a CBF cagar e andar pra CBF, pra seleção, tá? É cagar e andar para o comando, cagar e andar para os jogadores que são convocados, tá? E literalmente pegar o patrimônio brasileiro, o patrimônio do povo e jogar no lixo, tá? Nossa derrota foi justa, porque jogamos contra uma grande seleção hoje, que não vencia por 2 gols de diferença há 40 anos, mas conseguiram essa vitória. E agora a gente fica à míngua vendo o Brasil com cadeira cativa, convocando jogadores que não fazem grande fase, como Richarlison, como Vini Júnior, que vinha de lesão, deveria ser poupado até voltar a recuperar o seu futebol. Neymar, que também recupera-se de lesão e não está jogando seu melhor futebol, mas ainda é o melhor jogador em campo e que hoje saiu quebrado, lesionado e provavelmente vai ficar de molho o resto do ano, né? A gente tem uma safra de jogadores bons aqui no Brasil que são ignorados sumariamente, tá? Pra mim, o Diniz entrar com o Rafael Veiga quase acabando o jogo é um retrato de como o futebol brasileiro é tratado, de como os jogadores que jogam no nosso futebol são tratados pela seleção e principalmente pela CBF, tá? Ele deixar o André no banco, sendo que o Brasil precisava de meio de campo pra resolver suas jogadas. Isso pra mim é um descaso, tá? Lá no Fluminense dele, ele colocaria o André na posição de volante que sai pra armar o jogo. Aqui, ele não entra, porque tem Casemiro, tem Bruno Guimarães, que jogam na Casa do Chapéu, que eu não quero nem saber. Eu não me interesso saber aonde eles jogam. Não fazem a função que o Brasil precisava. E um jogador que tá na safra dos jogadores brasileiros aqui dentro do futebol brasileiro, não é utilizado porque tá aqui dentro. Se o André estivesse jogando num Real Madrid, ele era titular. E merecia, talvez, jogar no Real Madrid. Tem qualidade, é um bom jogador. Mas ele joga no Fluminense. E é sumariamente ignorado pelo técnico do time dele. Só porque o técnico agora está na seleção brasileira. E aí tem que privilegiar esses jogadores que jogam lá na puta que eles pariu, tá? Que jogam na Casa do Chapéu, que eu tô cagando pro lugar que eles jogam, tá? Jogador bom tem que jogar na seleção, ponto final. Eles estão jogando onde for. Como é que um técnico deixa de fora Tiquinho Soares, Rony do Palmeiras, Vitor Roque do Atlético Paranaense, Marcos Leonardo do Santos e convoca a porcaria do Richarlison, que não tá jogando bem. No time dele ele não joga bem, cara. Sabe? Quem é Carlos Augusto? Não vou nem criticar o cara porque ele não fez uma partida ruim. Mas quem é esse cara? Não tem lateral aqui no Brasil pra contratar? Pega o Mariano do Atlético Mineiro. O Mariano é um excelente lateral. Por que não convoca? Por que não chama?
Não vou dizer por quê, galera. Porque a CBF tá cagando. Não tá se importando. Não tá ligando, porque o brasileiro, depois de 2014, parou de se importar. Só que eu, que tenho memória afetiva, eu que tenho amor a essa camisa aqui, ó. Eu que tenho amor a isso aqui, ó. Camisa da seleção brasileira, eu tenho sentimento familiar, tá? É um parente meu que tá falecendo, tá? São memórias positivas, memórias maravilhosas que eu tinha, que estão sendo jogadas no lixo. E aí eu sou obrigado a assistir uma seleção patética, perder de 2-0, com méritos do Uruguai, claro, mas perder de 2-0 lá, e assistir uma Argentina com o Messi detonando, tá? E eu nem assisti o jogo inteiro, eu vi só o primeiro tempo. Então, cara, desculpa o desabafo, tá? Desculpa a forma como eu tô falando pra vocês, mas é um compartilhamento de sentimento pessoal com vocês, tá? Porque a seleção brasileira não pode ser abandonada como ela vem sendo. A seleção brasileira não pode ser escanteada pela CBF e por todos esses cartolas miseráveis que não ligam pro sentimento do povo brasileiro como vem sendo. O povo brasileiro é dono dessa camisa, cara. Essa camisa aqui é do povo, tá? Essa camisa aqui, ó. Essa camisa da seleção é do povo brasileiro, não é da CBF, não. Não é de um cartola, não. Não é de um técnico, não. Essa camisa aqui, ó, pertence a nós. E a gente tem que lutar por ela. E a gente tem que reclamar, sim. Mandar esses miseráveis que estão acabando com a nossa seleção a puta que lhe pariu. Porque eles não valem essa seleção. Eles não valem, eles não merecem essa camisa. Eles não merecem a camisa que é pentacampeã do mundo. A única pentacampeã desse mundo. Não merecem. Desculpa o desabafo, eu peço desculpas até pelos palavrões, não tem costume, tá? Mas eu tô me sentindo muito traído mesmo, em ver minha seleção ser jogada pras traças, ver talentos desperdiçados lá e ser humilhado, me sentir humilhado, porque desculpa, com todo respeito à Venezuela e o que vem fazendo na Copa, nessas eliminatórias, mas empatar com a Venezuela em casa é um vexame, sim. Tá? É um vexame, sim, e perder da forma como nós perdemos, não a derrota em si, porque perder faz parte do futebol, mas a forma como o Brasil jogou nesse jogo contra o Uruguai, sob o comando desse técnico fraquíssimo para uma seleção que é o Fernando Diniz, assim, cara, é pra chorar. Eu sinto vontade de chorar, tá? Porque eu me sinto perdendo um parente próximo, eu me sinto perdendo alguém querido que tá sendo deixado à míngua pra sofrer numa UTI e tá prestes a passar dessa pra melhor. É muito doído pra mim, tá? Eu tenho sentimentos muito pessoais, muito particulares e muito bons com a seleção de antigamente. E eu queria que esses sentimentos fossem resgatados. Só que com essa CBF, com esses jogadores e com esse comando técnico, não tenho a menor esperança, tá? Então é isso, galera. Se você curtiu, deixa seu curtir, se inscreve no canal, marca o sininho. A gente se vê nos próximos vídeos e um abraço de torcedor pra todos vocês.